Meu amigo pastor profeta, Ô, e aí, Marcos, tudo bem? tudo bem, meu querido? É muito bom. Ai, que coisa mais linda. Esse aqui é o tesouro da minha vida. Ai, é a Eu vejo, Alissa. eu Dá um vejo té ela de logo aí vez para a galera, Alissa. em quando. Que linda. Isso aqui é minha paixão. Eu vejo de vez em quando as fotos e tudo mais. Eu quero agradecer por você ter aceitado vir. Sei que a parte da noite é um momento familiar seu, mas aí a gente, depois que não conseguiu fazer na segunda, a gente teve esse pedacinho aqui. Meus filhos estão destruindo a minha casa lá embaixo com a minha esposa lá. Ela tá doida. Ela falou, nunca mais vai fazer live às 6. Eu falei, amor, foi uma exceção por causa da mancada que eu dei com o Antônio Carlos Costa, mas agora Não, estamos juntos. para mim é um prazer. Esse horário para mim é o melhor, porque aí os filhos estão terminando seus trabalhos e tal, né? O pessoal de home office. E aí a gente depois se encontra, né? Para jantar, para assistir o Jornal Nacional juntos e por aí vai, né? Aí a partir das 7 é da família, né? Mas estou aqui É, à sua disposição. Fico feliz também de saber que tem gente nos acompanhando, nos dando essa honra, né? E estou aqui para batermos um papo, né? Quem sabe ao final dele estarmos mais próximos do nosso Salvador. se Deus quiser. E é exatamente isso. As nossas lives são diárias e eu tenho chamado pastores, amigos, porque pessoas que eu sigo, acompanho e sempre ouço. E aí a gente, com esse tempo, eu quero ouvir um pouco fazer algumas perguntas, algumas pastorais e a gente poder tá junto nesse tempo. Olha lá, agora minha esposa deve estar dando umas broncas lá no meu filho que deve ter desobedecido, por isso que tá um barulho. É, Mas assim, é muito obrigado por você estar nesse tempo aqui. Como é que a honra estava é a sua minha. vida? Como é que você estava a sua vida antes desse coronavírus, você ter que parar tudo? O que você estava fazendo? Onde estava o seu foco de chamado? O que estava aquecendo seu coração, seus planos? Como é que estava? Eu estava dedicado a uma série de tarefas que tem a ver com as mais diferentes atividades ministeriais que eu exerço. Agora, eu estava me dedicando especialmente a um documentário sobre uma viagem que eu fiz no mês de fevereiro aos bolsões de miséria do país. Então, eu visitei os ribeirinhos, no Amazonas, né? Quer dizer, na verdade, na Amazônia, mas no Belém, no lado do Pará. Depois eu fiz vários municípios e povoados do sertão do Nordeste e visitei também 3 ou 4 favelas de Natal. Então, eu estava preparando esse documentário para falar sobre as mudanças que houve, né, nessas regiões, como que era o Brasil antes do século XXI, as mudanças que aconteceram, em especial nos governos FHC e Lula, e os desafios que essas regiões apresentam para a nossa geração, porque muito foi feito, mas há muito ainda a ser implementado em termos de políticas públicas aí, que agora está emergindo diante dos nossos olhos nessa crise humanitária, que está mostrando o quanto que o nosso país é desigual. É verdade. E como é que foi esse começo aí da pandemia? Você olhou quase como todo mundo meio cético? Quando você ouviu falar que estava vindo alguma coisa aí meio estranha lá da China, como é que você se preparou? O que teve que mudar na tua vida e ministério aí quando chegou a pandemia aí? Marcos, inicialmente eu não estava acompanhando o que ocorria na China por conta do documentário. Eu estava no Nordeste, estava no sertão, estava mergulhado nesse tema da pobreza, né? E também preparando sobre pregação, né? Então, o que ocorreu? Eu não acompanhei a Gênese, como que eu só vinha saber depois, de uma forma mais profunda. É claro que sabia que estava em curso algo novo na China, que representava
uma ameaça inicialmente ao povo chinês, à saúde do povo chinês, né? Então, aí, quando eu voltei da viagem pelo sertão e tal, né, é que eu parei para mergulhar mais no noticiário. E aí tudo mudou foi quando a Organização Mundial da Saúde reconheceu que se tratava de uma pandemia que atingiria o planeta. Aí tomei uma série de decisões. Eu acho que nós estamos entre as primeiras igrejas a cancelar o seu culto, né, os seus cultos. Então, a primeira coisa, o conselho se reuniu e nós decidimos não ter mais culto e usarmos a internet. Em seguida, nós talvez tenhamos sido a primeira igreja a oferecer o seu templo para hospital de campanha e distribuição de cestas básicas. E aí, então, nós também, aí já pela ONG, nós partimos para organizar a distribuição de cesta básica nas favelas nas quais nós trabalhamos. Então, até agora já distribuímos 8 toneladas de frutas, verduras e legumes, o que já vínhamos fazendo. Em geral, a gente distribui, eu não sei, eu acho que alguma coisa em torno de 10, 12 toneladas mês. E aí depois, agora, nós acrescentamos as cestas básicas. E tomamos a decisão de adotar uma favela. Tem uma favela aqui no Rio de Janeiro chamada Mandela, em homenagem ao Nelson Mandela. E aí nós estamos monitorando essa favela. Criamos a figura do prefeito de rua. É uma pessoa que anda pelas ruas e que vai acompanhar a situação de cada família. E aí passa para nós o que está ocorrendo, as famílias que estão, né, carecendo de necessidade, e a gente age no minuto seguinte. Então, essa favela, se Deus quiser, ela vai passar por essa crise sem que um só dos seus moradores passe fome. E estamos distribuindo alimento no Jacarezinho, estamos distribuindo alimento em Manguinhos. Há uma comunidade aí de São Paulo, que é a Fernanda Valim, que é a nossa coordenadora, uma favela, que a Fernanda Valim também está pelo Rio de Paz, fazendo distribuição de alimento. Parece que o nome dela é Favela do Amor, alguma coisa assim. Eu não sei em que região da cidade de São Paulo. E também a gente deve ajudar o Leandro lá em Natal, em favelas que eu visitei no mês de fevereiro, juntamente com ele, né? A favela Olga Benário, a favela e as comunidades de Felipe Camarão, uma região muito, mas muito pobre, favela, quer dizer, uma pobreza que rivaliza com a das grandes cidades do sul do país, né? Então é isso. Eu não estou conseguindo produzir muito, não estou lendo, não li um livro até agora. Eu não estou conseguindo ter uma atividade intelectual. Tenho lido a Bíblia, orado assim razoavelmente, acredito, né? Também porque é tanta tentação, é tanta luta, são tantos temores que acaba que tudo isso nos leva a ficar de prostrados, né? Aos pés do Senhor. E é o que eu tenho procurado fazer. Tenho orado muito, mas não estou produzindo nada, inclusive uma certa dificuldade de raciocínio. Anteontem, eu dei uma entrevista para a Globo News, eu errei umas 3 vezes na entrevista, tive que pedir para fazer de cabeça cansada, com o raciocínio não está funcionando bem, porque dormindo pouco, muito pilhado, tendo que acompanhar o noticiário todo, e como figura pública, se me permite dizer, eu tenho que estar informado sobre tudo que está acontecendo. Então, tenho me dedicado à tarefa de ler 3 jornais ingleses, o The Telegraph, o The Independent e o The Guardian. Leio o Washington Post e o New York Times e acompanho a CNN, leio o Le Figaro, Le Monde e os jornais brasileiros, a Folha de São Paulo e o Globo, o impresso na versão online, né? O que, portanto, desde o início, em razão do acúmulo de informação, me levou a ver a pressão do Bolsonaro para quebrar o distanciamento social como uma verdadeira loucura. Então é isso, são dias assim, né, de conflitos éticos também, ô Marcos, porque eu quero preservar a saúde da minha família. Eu tenho essa menina aqui, 9 anos, Alice, tenho uma mãe de 82, a minha casa está cheia, o meu filho que mora em São Paulo, Matheus, veio para cá, está fazendo home office aqui. O mais velho também está de home office. A minha cunhada, a minha nora, que é a noiva do meu filho mais velho, que é médica, também está aqui em casa, né? E minha mulher. E, portanto, eu quero preservar minha família, mas, ao mesmo tempo, tenho que ir para a favela,
porque como é que eu vou me omitir num momento como esse, tendo condição de mobilizar a sociedade para levar comida para o povo? E a fome hoje, o espectro da fome, ele ronda os barracos, porque é muita gente desempregada e num contexto de completa falta de articulação, de presença concreta do poder público, município, Estado e União. E aquilo ali é um barril de pólvora, né? Porque se nada for feito, vai ter saque. Deixa eu falar um negócio, uma pergunta aqui, você que está mais informado. Eu queria saber um pouco como é que está a pobreza no Brasil. Assim, hoje é tão difícil ler números, além de uma releitura histórica absurda, eles já agora o pessoal não decidiu acreditar só em estatística de WhatsApp, né? Então não tem mais, não acredita mais em nada e esse é um jeito de dar um golpe, né? Você descredibiliza todas as autoridades, seja ela o quarto poder, que é a imprensa, aí você vai lá no judiciário, vai no legislativo e assim fica mais fácil. Você descredibiliza, você não sabe o que tem. Como é que está a fome, né? A gente teve um tempo atrás que a gente comemorou Fome Zero no Brasil, uns 6 anos atrás, e agora eu não sei quanto voltou, né? Então, assim, a fome no Brasil e nas cidades aqui de Rio e São Paulo também. A situação é dramática, porque eu tiro... Olha, pela distribuição que nós fazemos de quentinha na favela do Jacarezinho, todos os dias às 6 horas da tarde. Chama-nos a atenção de as pessoas ficarem em pé durante 30 minutos, 1 hora, numa fila, para receber uma quentinha. Esses dias, um menino de 6, 7 anos chegou lá dizendo: essa é a minha primeira refeição, não comi nada o dia inteiro. Então, é muita gente desempregada. Essa percepção, ela se tornou, para mim, muito mais nítida após essa viagem que eu fiz pelos bolsões de miséria, Amazônia, sertão e favela. Porque ali ficou claro para mim que nós vivíamos num mundo de horror antes dos governos especialmente os governos Fernando Henrique e os governos PT. Então, era um Brasil de pessoas literalmente famintas. O Brasil de pessoas que acordavam e não tinham o que comer. Eu vi muitos relatos no sertão de pessoas dizendo que acordavam e com fome e para ouvir o pai dizer: olha, eu vou para a roça, vou trabalhar, no final do dia eu vou ver se trago alguma coisa. Chegava no final do dia com feijão e rapadura, que era a refeição. E muita gente testemunhou para mim que comia de manhã cedo farinha com açúcar. Então, era um quadro. As pessoas viviam em casas de taipa, sem energia elétrica, sem água potável, um caos, sabe? E outra coisa, sem nenhum amparo social. De maneira que o sertanejo ele procurava os donos das terras, né? Aliás, essa é uma realidade até hoje presente, são latifúndios imensos, de perder de vista, todos eles cercados e sem um palmo de plantação. Eu fiquei impressionado. Olha, eu devo ter feito uma viagem mais ou menos mais de 3.000 quilômetros. Eu rodei em fevereiro pelo sertão, visitando centenas de cidades e povoados. É impressionante. Você vê aquele verde depois da chuva, que é um verde enganoso. É a seca verde. Você tem verde para todo lado, você olha assim para uma natureza aparentemente exuberante, mas quando você olha, você entra numa daquelas propriedades e tal, olha para além da cerca, você não vê uma laranja, tem uma banana, tem uma plantação. Então, quer dizer, naquela época, batia a fome, o que eles faziam? Ou eles se organizavam e iam para as cidades próximas dos povoados para saquear os supermercados, ou então eles se ofereciam para os donos daqueles latifúndios para trabalharem o dia inteiro por R$3, por R$5. E aí veio essa era FHC-PT. As mudanças são impressionantes. A primeira delas, o Minha Casa Minha Vida. Eles saíram da casa de taipa e passaram a morar em casa de tijolo, sabe? E tal. Outra coisa, investimento em cisterna, que capta a água da chuva. Aquilo ali
em praticamente todas as entrevistas que eu fiz, as pessoas citam essas cisternas, obra do governo federal. Outro ponto que eles citam assim constantemente é o Bolsa Família. Hoje, se você tirar o Bolsa Família daí dessa região, o Brasil desmonta. O Brasil hoje ele se mantém, ele se equilibra sobre o programa do Bolsa Família. Então, mudanças espantosas foram feitas. O Luz para Todos é um outro. É impressionante que as pessoas viviam. Eu conheci várias pessoas nessa viagem que tinham suas casas iluminadas por lamparina. E hoje, eles têm. O governo federal levou luz para o sertão, para várias regiões do Brasil. Agora, o que me chama a atenção é que de você chegar nesses povoados e perceber que não há comércio, não há indústria. É uma coisa impressionante isso. O dinheiro que circula nessa região é o dinheiro do Bolsa Família, das aposentadorias ou do salário do funcionalismo público. Então, na verdade, o Estado brasileiro mantém essas cidades. E alguns que não podiam estudar, hoje têm acesso a uma educação pública um pouquinho melhor. Agora, contudo, quando terminam os estudos, não tem mercado de trabalho, não tem para onde trabalhar. Por isso que, em razão dessa ociosidade, o alcoolismo se espalhou pela Amazônia, se espalhou pelo sertão. É um gravíssimo problema social. E eu tenho para mim que tem muita relação isso com o ócio. Sabe? A água ainda é um problema muito grande, eles clamam por água doce, por água potável. Sabe? Você se depara às vezes com sertanejo, com aquela propriedade até que ali daria para ele plantar e tirar alguma coisa para o seu sustento, contudo não tem água. Sabe? Agora Antônio Carlos, como é que alguém que está nos assistindo pode, se a igreja dessa pessoa não está fazendo nada, ou está tentando, mas não sei, você poderia, por exemplo, dar 2 ou 3 sugestões práticas para quem está nos assistindo, ligar para o pastor, ligar para o padre, a gente tem gente aí da católica, de tudo, e falar, querido, a gente tem que fazer, o que seria hoje que você acha de forma inteligente? Porque você tem não só a Igreja Presbiteriana da Barra, mas você tem também o Rio de Paz, que te ajuda a ampliar. Uhum. Mas alguém que está só numa igreja ali, que sempre foi só a igreja ou a paróquia, como é que ele pode dar sugestões? Você dê sugestões práticas de ações que a igreja organizada deveria estar fazendo agora? Olha, a primeira coisa, Marcos, é ir lá. É você conhecer, sabe? Sem intermediários, sabe? Porque a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Você vai lá e sua cabeça começa a funcionar. É claro, desde que você tenha alma. Tem gente que não tem alma para nada. Vai lá, vai ver e vai voltar sem que sua vida tenha sido transformada. Mas se a pessoa nasceu de novo, é a habitação do Espírito Santo, ela vai voltar perturbada. Sua teologia será confrontada pelos fatos da vida. Então, a primeira coisa é ir lá e você ouvir as pessoas, entrevistá-las, fazer perguntas para elas, entrar nas casas de taipa que ainda existem, ou ir para o campo e ver ainda o sertanejo ali lutando pela vida. Sabe? Então, isso é fundamental. Na Amazônia também me chamou muito a atenção as visitas que eu fiz às casas dos ribeirinhos, você ter uma ideia de como que vive como que vivem as famílias que são mantidas pela venda do açaí, por exemplo. Então, você tem que ir lá. A segunda coisa que eu, assim, aí você indo lá, uma coisa que eu tenho feito muito é o registro de imagens, é o de dar visibilidade. Eu não faço nenhuma viagem sem levar minha GoPro, sem levar o meu iPhone, sem levar minha Canon. Até que nessa viagem eu me virei porque eu fui de mochila, tinha que andar muito, então eu fui mais com a GoPro e com o iPhone 11. Eu procuro sempre estar com o melhor equipamento, porque parte do meu trabalho é ir nesses locais, entrevistar pessoas e tornar o seu drama conhecido, é dar visibilidade para o que está acontecendo. Então, olha só, o que aconteceu lá em Moçambique. Eu fui para lá, depois do furacão Idai, né, e fiz aquelas imagens. Nós estamos construindo mais de 30 casas hoje lá, para os desabrigados. Fui para o sertão,
Aí cheguei numa cidade chamada Currais Novos. E lá em Currais Novos, um pastor da Assembleia de Deus, de nome Rondinelli, ele me falou sobre o problema da falta d'água. Então, eu entrevistei o Rondinelli, fiz uma filmagem da propriedade, que ele sugeriu para nós ali abrirmos um poço, e botei na internet e pronto, já abrimos o poço lá. E não é dinheiro meu nem dinheiro público, é tudo pela rede social. Isso é uma coisa que funciona muito. E a nossa meta agora é abrir dezenas de poços no sertão e bem como dar continuidade ao trabalho humanitário na África e dessa maneira, mobilizando a sociedade civil por meio das redes sociais. Agora, não tem como, Marcos, no caso aqui nosso, no Brasil, de nós dissociarmos. Olha, permita-me fazer uma digressão. É claro, plantar igrejas, nos aproximarmos dos pastores que atuam nesses bolsões de miséria, até porque essa viagem me deixou claro para mim que hoje o povo evangélico amarga a vida nesse estado de petição de miséria. É impressionante a quantidade de casas que eu entrei, cujos moradores revelavam crer em Jesus Cristo, pertencerem a alguma igreja pentecostal, alguma igreja batista. Sabe? Então, os nossos irmãos estão hoje na miséria. Então, isso são coisas que nós podemos fazer. Entrar lá, levar educação, empregabilidade, mas não tem como dissociarmos isso da luta política. Nós temos que nos organizar politicamente. Eu não estou falando da igreja como instituição, mas a igreja, aquela que é composta por homens e mulheres, que tem, sabe, título de eleitor, carteira de identidade, CPF, essa igreja que deve se organizar a fim de pressionar o Estado brasileiro a fazer o que hoje ele está fazendo por força das circunstâncias. Que hoje nós estamos vendo que a mão invisível do mercado ela não dá conta do problema da ela tem a desigualdade. deturpação total, a mão invisível. Eu sempre falo a mão invisível desapareceu. E agora a coisa mais curiosa é a quantidade de pessoas que votaram no Bolsonaro em razão da plataforma do Estado mínimo e que estão hoje recorrendo ao Estado, querendo um Estado forte, um Estado suficientemente grande para socorrer empresários. E hoje essas pessoas estão provando na pele o que o pobre tem experimentado há séculos nessa nação. Hoje o brasileiro está aprendendo que você pode empobrecer não por ser vagabundo, não por desperdiçar as oportunidades que teve na vida, mas em razão de circunstâncias que são mais fortes do que a sua capacidade de poder enfrentá-las. Você sabe que desde que o nosso presidente declarou, quando ele fez aquela fatídica, aquele pronunciamento em rede nacional, contradizendo tudo que o ministro o ministro da Saúde estava falando e mandando voltar como se fosse vida normal, coisa que a gente já tinha conhecimento, que o Trump tinha voltado atrás, que o Boris Johnson também tinha voltado atrás, países totalmente capitalistas, países que provavelmente têm 100 conselheiros na área capital e 5 na área da saúde, mas para eles tomarem uma decisão dessa, tem que estar o negócio muito claro. E aí eu até escrevi um texto sobre isso, escrevi que não é etnocentrismo, é pecado mesmo. A gente acha que o brasileiro, o empresário ou um político, ele vai... Não, isso está tudo errado, o mundo está errado, a gente vai descobrir uma outra forma de não sofrer numa quarentena. E aí eu fiz um vídeo, foi um boom, né? Fazia tempo que eu não tinha um vídeo desse, eu pus um vídeo e em um dia deu 600 mil acessos e 2 dias deu 1 milhão, que era falando, o nosso presidente saiu do controle e a igreja e os pastores que o apoiaram, mesmo que seja em outras áreas, ainda concorde, essa área tem que se manifestar. E aí eu recebi muita pancada de pessoas dizendo, não, agora você tem que ficar quieto, você tem que pastorear a sua igreja. Eu estou pastoreando, a gente tem coisas todo dia com meus pastores, com a igreja, nossa igreja já recebeu, todas receberam contato, só que eles, uma boa parte dos pastores
eles estão optando, e pastores que eu admiro estão falando, tem que se calar, agora não é hora de protestar. Aí eu fico pensando, qual é o papel profético dos homens de Deus e das mulheres de Deus, da igreja, se a gente, na hora mais insana, que aí eles ficam jogando Romanos 13 sem contexto, aí acaba tudo. Mas na hora mais insana dos nossos políticos, principalmente nosso presidente, a gente tem que se calar. Eu queria saber o que você entende do papel profético da igreja que deveria estar assumindo agora na pandemia e na quarentena. Olha, nós estamos diante de um problema que, devido à sua magnitude, demanda ação do poder público. Isso é ponto pacífico. Por mais que nós nos mobilizemos como sociedade para fazer alguma coisa, e eu diria até para você que se hoje as ONGs não estivessem atuando nas favelas do Rio de Janeiro, nós, nesse momento, estaríamos administrando severos conflitos nas ruas, com saques, quebra-quebra, e graças ao trabalho das organizações não governamentais, que estão subindo e descendo o morro diariamente, levando comida para o necessitado, que nós não estamos vivendo hoje uma convulsão social. Né? Agora, nós sabemos que isso não dá conta de uma realidade como a de 70 milhões de pessoas na pobreza. Pessoas que, portanto, não têm proteção social nenhuma. É um mar de gente carente. Eu entrevistei pessoas esses dias aqui nas favelas do Rio, elas dizendo, olha, o aluguel aqui está R$450, R$500, aluguel de barraco, sabe? Então, é isso que nós precisamos entender. Se o poder público não agir, não há como essas pessoas sobreviverem. O poder público tem que fazer o seu papel e ele tem recursos para isso. Todos os economistas que eu tenho lido afirmam que o Brasil tem que assumir, o Estado brasileiro tem que assumir essa responsabilidade e que ele dispõe de recursos para sustentar essas famílias, evitar pelo menos a fome, enquanto durar esse período do distanciamento social, que tem que ser respeitado, até mesmo do ponto de vista da preservação da nossa economia. Porque quando a classe trabalhadora brasileira vir cenas de pessoas morrendo nas ruas, famílias levando idosos para hospitais e tendo que voltar para casa com avô, com avó, com pai e mãe, em agonia, em crise respiratória, com o médico dizendo nós não temos mais leito nesse hospital, o brasileiro não irá para a rua para trabalhar nem por decreto, porque o instinto de sobrevivência vai falar mais forte. Então, nós precisamos de um Estado que se comunique com clareza, nós precisamos de um Estado que fale com a imprensa. O presidente da República tinha que dar coletivas dia sim, dia não. Tinha que estar direto na televisão e apresentando para o povo metas, objetivos mensuráveis, cronograma, com transparência e dizendo para o povo para onde nós estamos indo. O que se tenciona fazer dentro de 15 dias, um mês, 40 dias, 2 meses, sabe? Esclarecendo o povo e lá na ponta sustentando essas famílias, como também evitando a quebradeira na indústria e no comércio. Só completar o pensamento, Marco. Agora, quando você vê o Brasil mais comparado, quer dizer, um país cujo momento político pode ser comparado a de um trem sem maquinista, a igreja se calar é um crime, porque o poder público tem que assumir esse protagonismo. Só que hoje nós temos à frente da nossa nação o presidente da República portador de uma psicopatologia. A questão não é apenas ideológica. E eu não estou falando isso em tom de menosprezo. Eu estou falando isso a partir do que se percebe no comportamento dele. A questão é de natureza psicopatológica, associada também a um ponto de vista ideológico catastrófico, anacrônico, reacionário. E essa sua análise não é uma análise de alguém que é social-democrata. Por exemplo, o professor Villa, que é um historiador e sempre se posicionou muito mais à direita, ele fala exatamente isso. As pessoas estão descobrindo isso. Mas eu fico preocupado porque a igreja está se calando. Eu não entendo, as pessoas estão cegas às vezes. A gente vai falar uma coisa,
as pessoas não sabem nem dialogar mais, elas jogam para um governo que já acabou há mais de 5 anos. Ah, mas e na época? Isso aqui, ele está morrendo agora. E outra coisa que eu fico preocupado, por que os pastores estão se calando? Porque um cidadão normal, ele está em casa, em quarentena, ele não está vendo direito, ele só vê pelo que a TV manda. Mas eu e você estamos vendo os velórios, não está passando 2 dias sem que alguém morra, conhecido meu, do corona. A gente chegou a 3.300, batemos recorde hoje de 24 horas de mortes. O nosso presidente insano troca um ministro que não montou equipe, que não fez nenhuma declaração, jogou na internet o negócio de madrugada. E aí a gente, nós, pastores, que estamos vendo as mortes, porque são só quem trabalha em hospitais e os pastores que fazem os enterros, os velórios. Como é que pode estar se calando a igreja no meio disso? Marcos, olha só, eu sugiro que você faça, e os que estão nos ouvindo, façam, me perdoe dizer, o que eu tenho feito. Eu não discuto com ninguém. Eu não bato de frente com ninguém. Eu defendo minhas ideias nas redes sociais. Mas eu acredito que a interlocução cessou com uma parcela significativa da sociedade, que, movida por paixão, por orgulho, idolatria, que leva a não querer dar o braço a torcer, sabe? Nega fatos que estão diante dos nossos olhos. A participação do presidente da República no ato público de domingo passado em Brasília, no qual os manifestantes pediam a reedição do AI-5, fechamento de Congresso, golpe militar, era suficiente para o movimento evangélico inteiro sair maciçamente. Esse apoio ao presidente da República, ele vai destruir biografias inteiras, porque será perguntado um dia qual foi o comportamento da igreja nesse período da história do Brasil. E os que se silenciaram vão pagar um preço altíssimo. E o momento é agora. O momento é agora da igreja romper. E ele deu esse sinal, um comportamento profundamente antidemocrático no domingo passado. Isso é gravíssimo. Era o momento do movimento evangélico, que hoje representa o seu principal apoio, sair em bloco maciçamente. Mas o problema é que os pastores que poderiam inspirar esse desembarque do governo Bolsonaro, eles terão que se explicar depois para os membros das suas igrejas, aos quais esses mesmos pastores induziram a apoiar de modo irrefletido esse governo. Agora, nós não podemos nos esquecer também, e olha, isso fique registrado hoje, de Deus não se zomba. Ao usarem o evangelho de Jesus Cristo para dar apoio para esse governo, os que assim o fizeram provocaram a santidade de Deus. De Deus não se zomba. Ele vai trazer juízo, mas não há mínima dúvida. Em razão do fato de instituições religiosas inteiras terem associado o evangelho a esse obscurantismo político. Da igreja, setores da igreja, nós não podemos generalizar, porque você não está dentro disso, entre outros amigos, mas de setores inteiros da igreja que fizeram pouco caso da consciência dos não cristãos, que estão escandalizados com o comportamento da igreja. Sem falar também no escândalo causado intramuros. Quer dizer, nas nossas comunidades, com um número incontável de jovens escandalizados com esse apoio que eu tenho chamado desde o início de acrítico, efusivo e institucional. Então, o que eu estou vendo agora em curso é alguma coisa impressionante. São manifestações inequívocas do juízo de Deus. Sabe? Você percebe, por exemplo, a presença de uma confusão no discurso desnecessária. Ele poderia, por exemplo, ter aproveitado esse momento para se sobressair, para conquistar a alma do brasileiro, se colocando do lado do necessitado, falando à nação, em vez dele se defender o povo brasileiro, em vez de esbravejar, de gritar, de espumar de indignação por se sentir atingido, sabe? Está aí na ponta, nas ruas, em contato com os governadores, com os prefeitos, Congresso Nacional, engolindo sapos,
até mesmo, sabe, mas em nome da preservação do povo. Nós estamos falando da maior crise já vivida por essa nação. Eu nunca vi algo igual. E, contudo, ele é encontrado envolvido com aquilo que não faz nenhuma diferença para esse presente momento da história do nosso país. Então, isso tem que ser dito, e acredito que os que se envolveram com essa história vão ter que prestar contas diante do justo juiz do universo, sem a mínima dúvida. E o que é triste é que a gente está perdendo a chance de ser sal e luz, ser seu testemunho vivo de que há esperança para a humanidade, que todo pecado deve ser combatido, de que as propostas políticas não são maiores do que o reino. Eu fico assim muito abalado, porque eu sinto que colegas, eu sinto uma apostasia da igreja, de parte da igreja, ao Evangelho de Jesus Cristo por um projeto de poder. A decepção da esquerda não chega aos pés da decepção que eu tenho da igreja institucional, porque a esquerda mentir como mentiu, ser corrupta, usar o pobre para crescer, machucou, porque era um processo que a gente também achava que eles iam ajudar, como no começo parecia que ia dar. Mas a igreja fazer a mesma coisa do outro lado, a igreja, de novo, uma parte da igreja é muito triste. O que Deus tem falado no teu coração aí, nas suas orações, na sua leitura bíblica, sobre uma coisa mais pessoal, assim, mais... O que ele tem ajudado teu coração a resistir esse tempo de quarentena? Marcos, olha, é assim, né? Dentro ainda desse assunto, durante esse governo, que a igreja chama de governo do mal, o governo inspirado no marxismo cultural, essa igreja chegou a 50 milhões de membros. O governo PT jamais impediu essa igreja de crescer. Essa igreja cresceu sem apoio político, nunca precisou se associar ao poder temporal para encher os seus templos. Simplesmente ela foi se espalhando pela nação, subindo morro, entrando no sertão, na floresta amazônica, e hoje nós somos essa realidade, espalhados em todo o território nacional. E tínhamos diante de nós essa mesma igreja para ouvir a nós pastores, nas classes de escola dominical, nas redes sociais, e dando-nos um direito, que é uma coisa assim que é raro de se encontrar hoje, de uma pessoa sair de casa e sentar num templo e ouvir um pregador durante 40, 50 minutos ou mais. Portanto, nós tínhamos todos os recursos para blindar essa igreja para qualquer espécie de influência do suposto marxismo cultural ou do neoliberalismo cultural. Aí era só pregar a Bíblia. Como alguém já disse, nenhum sistema está seriamente ameaçado, nenhuma instituição está seriamente ameaçada pelos inimigos de fora, exceto se já tiver sido enfraquecida seriamente pelos inimigos de dentro. Aí essa igreja, então, para salvar o país do chamado avanço do marxismo cultural, decide se envolver com um projeto de poder político. E acreditando, portanto, que aquilo que deveria ser levado a cabo na força do Espírito Santo, com jejum e oração, e a partir de uma presença lúcida na cultura, essa igreja passou a acreditar que, com a caneta do presidente, poderia deter essa suposta maré progressista. Uma loucura. Essa história de que essa igreja também votou no Bolsonaro a fim de se livrar da esquerda, veja, ela não diz totalmente a verdade. Porque se eu vou conversar com os que votaram, eles são a favor do Estado mínimo, eles fazem
pouco caso da situação dos detentos que se encontram sob custódia do Estado brasileiro. Eles também acham que é bom para o Brasil que cada brasileiro tenha uma pistola na cintura. Eles não viram nenhum problema em a empresa que mais lucrou com a cessão do Bolsonaro ao poder ter sido a Taurus. Essa igreja gostava, ela aplaude essa sinceridade, sabe, essa suposta sinceridade. Já vi gente dizendo isso, ele é como o apóstolo Pedro, quando disse que não estupraria a Maria do Rosário, sabe? Quando manda uma banana para jornalistas, ele não faz outra coisa que não seja insultar pessoas, sabe? Então a igreja gostou do discurso, sabe? E agora está vendo a prova de fogo que esse mesmo governo está tendo que passar, e um governo que hoje é vexame para o nosso país no mundo inteiro. Não há quem olhe para o Brasil e que não assista o que está em curso em estado de perplexidade. Cadê a República Federativa do Brasil? Ele não dialoga com nenhum governador dialoga com ele. Não há uma harmonia entre ele e o Congresso Nacional. É uma pessoa de difícil diálogo. Olha as dificuldades que ele enfrentou com o Mandetta, as dificuldades que está enfrentando com o Moro, que parece que está aí para sair, ou sai ou fica, mas vivendo um constrangimento tremendo. Como é que o ministro da Justiça vê o presidente da República participar de um ato antirrepublicano como o do domingo passado? É uma baita de uma saia justa, é um constrangimento monumental. Então, nós estamos assim hoje, diante de um quadro como esse. Nunca o Brasil precisou estar tão unido. E outro ponto, eu estou aqui para me oferecer ao presidente da República, ao governador, ao prefeito, para dizer o seguinte: olha, minha instituição, minha igreja, minha vida, minha família, nós estamos aqui para servir o país. O que nós podemos fazer para impedir a fome, a miséria, o caos nas ruas, a quebradeira? Só que não há interlocução nenhuma. Nenhuma. Olha, se você me permita dizer, eu sou presidente de uma organização não governamental filiada ao Departamento de Informação Pública da ONU. Nos últimos dias, nós fizemos distribuição de cestas básicas nas favelas do Rio de Janeiro com acompanhamento da Reuters, da Associated Press, da Agência F, com a Globo, com a Bandeirantes, com a SBT, pedindo imagens do meu celular e eu mandando para essas emissoras todas. Nós fomos matéria da Globo News anteontem ou anteontem, matéria do Jornal Globo. Ninguém nos procurou. Era uma coisa deles procurarem os movimentos sociais, sabe? E falar: olha, em que vocês podem nos ajudar? Porque nós estamos presentes, nós sabemos como chegar nas casas, nós conhecemos a realidade da favela, está tudo articulado. Eles não sabem nem conversar. Então, hoje, nós estamos diante de um quadro, assim, é assustador. Às vezes eu olho e digo: não é possível que seja verdade, porque você olha hoje para a Inglaterra está unida. Você olha para a França, você olha para a Espanha, você olha para a Itália, você olha para o Japão, você olha para a Coreia do Sul, estão todos numa só voz, no mesmo caminho. Aqui no Brasil, não. É uma disputa política cretina, hedionda, que demonstra o nível de insensibilidade da classe governante. Nós estamos falando de pessoas desempregadas. Nós estamos falando de pessoas que estão vendo o seu comércio, sabe, a sua empresazinha quebrarem e que ofereciam emprego para um sem número de pessoas. E nenhuma interlocução. É só briga, é só discussão, é só fake news, é só ódio. E a igreja muda, calada. Se hoje os pastores retiram esse apoio, seria um golpe nessa irresponsabilidade. E seria uma forma da igreja se redimir do seu erro. Mas ela não quer, por causa do orgulho, não quer dar o braço a torcer. Agora, é um orgulho que hoje os que estão combatendo esse governo... Porque, escuta o que eu vou lhe dizer, Marco. Eu não tenho a mínima dúvida que o juízo virá sobre esse governo e sobre esses setores da igreja que apoiaram essa promiscuidade. Agora, os que fizeram oposição durante todo esse período têm que tomar cuidado para que, quando esse dia chegar, não caiam na mesma iniquidade. Está lembrado lá daquele filme do... como que é? Aquele filme do... Oh, meu Deus! Que fala sobre... meu Deus! Que fala sobre o papel de Satanás. Qual é o nome dele? Antônio.
Falaram que é o Advogado do Diabo, é esse filme? É esse mesmo, Advogado do Diabo. Porque o que eu estava querendo dizer? Que o supremo golpe que a gente pode levar desse mundo infernal é o do orgulho. O orgulho é a raiz de tudo que é iniquidade. Então, hoje, nós nos deparamos com o orgulho daqueles que não querem dar o braço a torcer, apesar de todas as evidências. O país está um caos. Um caos, e o país e esse governo está mostrando que não tem competência para conduzir a nação no momento mais dramático da sua história. E a igreja, por vaidade, se recusa a reconhecer o equívoco que cometeu. Agora, lá na frente, que isso sirva de alerta para os que estão hoje denunciando. Lá na frente, esses poderão incorrer no mesmo erro, deixando de estender a destra da comunhão para aqueles que reconheceram o equívoco que praticaram e que, portanto, deverão ser objeto do nosso mais profundo amor. Não podemos nos esquecer que houve também pessoas que o fizeram com sinceridade, acreditando que estavam lutando pelo melhor. Eu conheço pessoas assim. Eu entendo, e eu lembro que você falou sobre isso num podcast com a gente, e essa é a característica da igreja. Se não acolher quem está arrependido, não é mais igreja. Agora, uma pergunta que fica... Não uma pergunta, um questionamento que fica no meu coração. Depois de 1 ano e meio desse governo catastrófico, que elogia torturadores, que politiza tudo, tudo pensado. Antes a gente pensava, não, é só uma coisa. Por exemplo, no ato de domingo que você citou, ele acordou, ele foi para a casa dos filhos, ele reuniu, tomou café com os filhos, e eles combinaram, a hora que você chegar lá, você vai fazer um discurso, e vamos filmar, e vamos postar. Ele posta exatamente a parte do discurso que fala que apoia, com a bandeira atrás da volta do AI-5, coisa assim. E aí eu fico pensando, mas não era a hora de já ter caído a ficha? O espírito que habita daquele que nasceu do alto não clama pelo Pai, pela justiça do Pai, e não por essa coisa pecaminosa? Já não deveria estar caindo? Esse é o meu... Mas a ficha não vai cair, Marcos. A ficha não vai cair porque parte da igreja menospreza a democracia. Parte da igreja não entende que a democracia é o sistema de governo que melhor se adapta. Ou melhor, eu diria o seguinte, que... É como diria o Churchill, que mais se harmoniza a teologia do Antigo e do Novo Testamento, por 2 motivos. Do Antigo também? Por causa da dignidade humana e por causa da queda do homem. A democracia é um sistema de governo que honra a santidade da vida humana, uma vez que, numa democracia, o ser humano é governado com seu consentimento. Em segundo lugar, é um sistema de governo que dilui o poder de seres caídos. É uma loucura. Quando eu vejo calvinista, então, Marcos, e nós somos calvinistas, calados diante de uma coisa como essa, eu dizendo o seguinte, isso é muito contraditório, porque nós acreditamos na queda. E por acreditarmos na queda, nós não confiamos em nenhum ser humano investido de poder absoluto. Só tem um diante do qual nós nos curvamos. Só tem um diante do qual nós dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele é chamado de Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Agora, nenhum ser humano pode ocupar esse lugar na história, na nossa vida, na nossa nação. A farda não santifica o homem. Nem o jaleco branco, nem a gola clerical. E por isso a democracia, portanto, é o sistema de governo que mais viabiliza a sociedade se adiantar a problemas criados pelo próprio Estado. Deixa eu ser mais claro. Vou usar aqui uma ilustração do economista indiano Amartya Sen. Jamais houve um só caso de fome coletiva no governo democrático. Qual o motivo? Numa democracia, a sociedade vai para a rua antes dos problemas se tornarem crônicos. Você vai ter jornalista fazendo reportagem e publicando matéria.
Enquanto que no regime absolutista, olha para a China, a demora que houve para que as informações fossem tornadas públicas e transparentes. Então, como é que nós podemos criticar Cuba e Venezuela se estamos aplaudindo um golpe militar diante dos nossos olhos? Sabe? É um negócio assim que escapa a minha compreensão. A igreja entristeceu o Espírito Santo. E outra coisa, Marcos, essa história de que o evangelho é a coisa mais importante da minha vida, isso não está evidente. Isso não está evidente hoje. Muitos pastores... Olha, eu imagino nós participando de congressos nesse país, nos quais nós vamos ouvir, espero que pelo menos aconteça isso, gente chorar de soluçar por se lembrar desses dias em que nós colocamos a causa do antipetismo à frente da causa do evangelho. Vou dar o papo reto. Para mim, as forças do inferno ofereceram o antipetismo para a igreja com todo o pacote do conservadorismo de direita e pediu, com a outra mão, o evangelho. E a igreja aceitou o pacto. E isso não tem como passar sem juízo. Não, olha, as pessoas agora, Marcos, elas podem dizer o seguinte: poxa vida, pessoas morrendo. Hoje foi o dia que mais morreu gente de coronavírus. O Marcos Botelho liga para o Antônio Carlos Costa e eles, em vez de consolar o coração do povo, estão falando sobre política. Vamos lá, vamos entender um ponto. Se você for na minha rede social agora, qualquer uma, você vai ver uma mensagem devocional que eu postei hoje no final da tarde, procurando trazer consolação ao povo brasileiro, porque eu creio que esse é o meu papel. O meu papel é trazer esperança. E também, dentro da medida do possível, ajudar o povo a ter uma interpretação teológica dos fatos. Tem gente dizendo por aí que o coronavírus pegou Deus de surpresa, que Deus não tem a mínima relação com 2 bilhões e 700 milhões de seres humanos trancafiados dentro de casa. Deus não tem a mínima relação, Deus não tem o que dizer aos seres humanos. Ele não está usando seu megafone e tudo que está ocorrendo é fruto das decisões humanas. Ora, se Deus não está envolvido nessa história, quem ele está envolvido com o quê? Não é possível. E outra coisa, nós não podemos ter vergonha de dizer que a humanidade precisava ouvir a voz de Deus por meio desse megafone. Porque só a África, por exemplo, já é motivo para Deus nos chamar ao arrependimento. Só a África subsaariana. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, só aquele mundo que eu conheci melhor no ano passado já é suficiente para Deus nos chamar ao arrependimento. Agora, quando nós somamos a isso o que nós estamos fazendo com os oceanos, com os rios, com a atmosfera, com esse modelo neoliberal cretino de exploração que põe as pessoas para trabalhar, morrerem pelo trabalho e viver sem razão, sabe? É claro que Deus tinha que falar conosco. Então, parte do nosso papel é esse, é consolar, é trazer esperança, é dizer que essa tragédia vai passar, porque o leão da tribo de Judá vai rugir e ele vai dizer: mar aquieta-te, vento cessa, porque o nosso Deus é vivo e é um Deus onipotente. E o sentido da palavra onipotente na teologia clássica, inspirada na Bíblia, é que Deus tem completo controle sobre sua criação. Então, você eliminar esse completo controle da criação simplesmente é você arruinar o conceito cristão de Deus. Então, nós estamos fazendo tudo isso. Mas agora você e eu estamos falando sobre política porque nós não temos como dissociar o que está acontecendo nesse país, o nosso compromisso ético, dos atos de insanidade do governo federal. É pecado nós nos silenciarmos num momento como esse, porque eu estou nas favelas. Eu estou indo para lá. Olha, sabe, eu estou ouvindo as pessoas estão sem rumo, as pessoas estão sem direção, as pessoas querem trabalho, mas ninguém quer morrer de coronavírus. E conforme os casos vão acontecendo e as pessoas vão tomando conhecimento, você pega um vídeo, por exemplo, como esse do Carlinhos de Jesus, sabe? A pessoa olha para aquilo e diz o seguinte: eu não quero isso para minha família, sabe? E quando eu vejo a autoridade pública propondo o fim do distanciamento social, quando ela e os seus filhos não usam transporte público, sabe? Eu tenho que denunciar. Eu quero ver você pegar um trem na Central do Brasil
Eu quero ver você pegar um ônibus lotado na Avenida Paulista com um camarada fungando no seu cangote, espirrando na sua cara. Se você vai querer ir para o trabalho nessas condições, sabe? Não vai. É claro que eu quero cuidar da minha filha, sabe? Eu quero manter minha família, mas não ao preço de estimular os membros da minha igreja a manterem essa economia ao custo da preservação das suas vidas. Como é que o governo pode falar em fim de distanciamento social se você não tem máscara para todo mundo, não tem álcool gel para todo mundo, sabe? Se você não tem vacina, não tem vacina. Não tem vacina, não tem nada. 2 a cada 15 idosos vão morrer quando pegar coronavírus. Essa é a estatística mundial. Se não tem vacina, não adianta acabar a quarentena, eles não vão poder sair enquanto isso. As pessoas ainda não entenderam isso. Eu preguei esse domingo na minha igreja a palavra de Gênesis 4, quando Deus fala para Caim, sua oferta não foi aceita. Mas se você fizer o que é certo, você sabe que você vai ser aceito. Mas se você fizer errado, o pecado está à porta e você tem que dominar. Eu acredito, de forma metafórica, que a gente vive essa encruzilhada de Caim. O nosso jeito de ser sociedade não foi aceito. A gente fala de lavar as mãos, sendo que a gente não tem saneamento básico no Brasil, com mais 50% da população. Como é que vai lavar a mão? Distanciamento social na favela, isso não existe. Você mora num cômodo igual esse que a gente está gravando, 4, 5, 6 pessoas. Como é que a gente pode... Como é que os governantes tiveram tanta rapidez de criar hospitais? Não é um hospital completo, mas é um hospital de... E nunca teve na história. Né? Eu lembro quando você fazia protestos contra o PT, dizendo o valor que estava construindo os estádios, e hoje os estádios estão virando hospitais, né? Eu vejo a sua verve, como diz lá em Goiás, na cidade da minha mãe, Rio Verde, sua verve fez você ficar com calor. E aí tem uma coisa que você falou que é verdade. Estavam alguns pastores não importa, companheiros nossos, vou dizer só isso, falando sobre se o Dória não tivesse prolongado, eles já ia voltar às reuniões. E eu falei, desculpa, mas se vocês voltarem, primeiro que a população já entendeu, não vai voltar e vocês vão ser desmoralizados, porque a opinião do pastor vai falar, a gente abriu e não vai aparecer ninguém, você só vai ser mais desmoralizado porque essa correria de voltar, ainda mais instituição religiosa. Dá para ser igreja? Aliás, essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Como ser igreja agora com distanciamento físico? Você já tem falado muito, lógico. Isso. Tudo que você falou é isso. Mas assim, as pessoas ainda eles querem voltar ao que era antes. O que é antes é oferta de Caim recusada. Essa sociedade, se Deus quiser o que eu oro, não vai voltar ao que era antes. A gente tem um caminho a ser seguido e a igreja deveria estar conduzindo essa mudança, mas está prostrada a um governo pagão e cheio de ídolos, postes de ídolos implementados aí pelo que a gente vê. Eu acredito que... Eu estou otimista. Eu faço parte de um grupo de jornalistas, a gente tem um grupo de WhatsApp e a turma está muito pessimista, né? Não vou dizer que isso é generalizado, mas pelo menos as pessoas, jornalistas de ponta do meu relacionamento. E eu estou otimista, tanto do ponto de vista da igreja, quanto do ponto de vista da sociedade, e em especial do modelo político-econômico. Porque nós estamos vendo hoje que esse discurso triunfalista da igreja não dá conta. Não resiste ao vírus. Não resiste a um vírus, isso mesmo. Então, nós estamos vendo a importância da igreja conhecer doutrina, conhecer a verdade, porque esses shows que nós vemos por aí, estádios lotados, pessoas levantando as mãos, dançando e caindo no chão, sabe, que nós reputamos como sinais da chegada do avivamento, sabe? Então, não estou nem condenando isso, mas o que eu estou dizendo é que isso sem a exposição bíblica,
isso sem a doutrina sólida não faz coceira. Né? Ele não permite que o crente passe com galhardia, com sobriedade, por um momento como esse. Nós estamos vendo que o que funciona numa hora como essa é o conhecimento libertador da verdade. Então, eu espero que isso corrija esse tipo de cristianismo que entrou no Brasil, que é o mais infantil da história do protestantismo, que eu conheço. Porque ele é baseado naquele modelo já sobre o qual Richard Lovelace fala num dos seus livros, de igrejas que passam a maior parte do tempo entretendo os bodes em vez de alimentar as ovelhas. Então, são cultos que têm como objetivo atender essas demandas infantis do mercado religioso. E que, na hora de passar, que as pessoas que se aproximaram da igreja por via dessas técnicas de manipulação, desses espetáculos, sem a graça, sem o concurso do Espírito Santo, sem o conteúdo da verdade, sabe? Nós estamos vendo, então, que num momento como esse, isso não subsiste. Então, a minha esperança é que nós vamos viver períodos de... Eu não completei o pensamento, eu cometi aqui algum anacoluto, pulei alguma coisa no desenvolvimento do pensamento, mas depois eu devo retomar. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que essa crise pode trazer mais sobriedade para nós lá na frente. Sabe? Acredito também que a saia do Brasil está sendo levantada. Nós já estamos vivendo, e acredito que nós vamos viver uma crise ainda mais aguda, assim, meu Deus, de vergonha perante o mundo. Porque nessa crise, todos os nossos males sociais emergirão, se tornarão claros perante a humanidade. O nosso desgoverno, os vícios culturais presentes na nossa nação, sabe? A desigualdade social. Por que o Amazonas está vivendo? Por que Manaus está nesse caos? Isso é sintomático. Sabe? É sintomático. Isso é fruto de uma história, de opções que nós fizemos. Então, eu tenho essa é a minha esperança. Eu acredito que alguns pastores vão ter que baixar a bola, sabe? Que as suas profecias não se cumpriram. Foi tornado evidente que eles falaram sem terem participado do Conselho de Deus, conforme diz o livro do profeta Jeremias. E acredito também, Marcos, que essa crise que nós estamos vivendo é o maior golpe desferido contra o modelo neoliberal. Porque nós estamos vendo que, muito embora o Estado não deva se imiscuir na adoração, na forma como nós dirigimos a nossa família, o Estado, portanto, não deve exercer domínio sobre a universidade, sobre a escola pública, sabe? Embora, conforme se costuma dizer, essas esferas de atividades humanas devam manter a sua independência em relação ao Estado, nós precisamos de um Estado, contudo, suficientemente forte para socorrer os seus cidadãos num momento como esse. Aí alguns vão dizer, mas isso é um momento excepcional. Mas, olha, excepcional para você e para mim. Mas nada novo, de certa forma, para o favelado. Para quem precisa do Bolsa Família. Para quem sempre precisou da mão do Estado. Agora nós estamos vendo que pessoas podem empobrecer sem serem responsáveis pela queda do seu padrão de vida, que não é só preguiçoso que se torna pobre. Pessoas podem se tornar pobres pelos mais diferentes motivos. Agora nós estamos vendo que a mão invisível do mercado, num momento como esse, manda uma banana para aqueles que defenderam o modelo, sabe, que está aí, sabe, que é o modelo que nós estamos vendo ineficiente, que agora está todo mundo correndo para o SUS, agora nós estamos vendo a importância de termos acesso a uma rede pública que ofereça, de fato, amparo para a população. Então, quer dizer, eu tenho a esperança que nós haveremos de rever uma série de opções que fizemos dentro e fora da igreja. Agora, isso aí é a profecia do desejo do coração.
Se ela vai se cumprir, isso vai depender da nossa capacidade de ouvir Deus falando através do seu megafone. Pastor, eu vou ativar aqui os comentários. Espero que isso não te distraia. Você usou uma palavra muito chique não. aí. O que foi? Que somente foi ali, você não cumprimentou o... O anacoluto é quando você está desenvolvendo um pensamento e, em razão da paixão, você não completa o pensamento, porque você tá desenvolvendo uma ideia. Aquela ideia te leva a outra. Eu e aí só você tenho não termina. anacolutos. Aliás, o Martin Lloyd Jones diz que o segredo da grande pregação são os anacolutos, que você percebe que o sujeito é um bom pregador quando a sua pregação Obrigado, vem acompanhada desses anacolutos, porque ele não é um robô, que ele não é uma pessoa que vai ali para cumprir um script, que ele está tão apaixonado, tão envolvido com a sua mensagem, que muitas vezes ele não consegue completar o pensamento em razão da glória, da percepção da glória do que ele está falando. Mas não é que ele não tenha cérebro, não é que ele seja desorganizado, não é que ele não pense de modo linear, é que ele está mais preocupado em glorificar a Deus do que apresentar uma peça de oratória. Então acaba acontecendo isso, ele não conclui o pensamento. Você sabe que esses anacolutos me trazem muito problema, porque o pessoal depois pega só aquela partezinha e falou, você não... O que você quis dizer com isso? Eu falei, não, é porque você não viu depois do que eu falei? É que a gente foi para lá. Deixa eu só falar uma coisa. A gente, de novo, eu gosto de fazer essa pausa para a gente pousar esse avião aqui, que quando eu dei aquela pausa já estava com 2.000 acessos. A gente subiu esse avião e eu falo o seguinte, esse bate-papo vai ficar no YouTube, ele fica por 24 horas aqui no meu canal, não fica no do pastor Antônio Carlos, porque eu que convidei ele, então vai ficar aqui nos meus stories. Eu sempre peço, se você foi abençoado, faz um print, escreve alguma coisa e posta no seu stories, falando para o pessoal vir ouvir. Eu sei que está abençoando pelo nível de comentário, assim, quando começa a bombar assim, que o pessoal Graças a Deus. Foi incomodado. Pastor, uma coisa aqui para a gente aterrissar. Sim. Só traz um texto, um versículo que tem martelado no teu coração e depois ora pela gente. Marcos, nada tem trazido mais consolação ao meu coração e eu estou precisando. Porque eu não sou solteiro, eu não sou celibatário. Então, nessa crise, eu estou preocupado com minha mãe, com os meus 2 irmãos, com os meus 3 sobrinhos de sangue, com os meus 3 filhos, a minha mulher, meu sogro e minha sogra, com mais de 75 anos. Estou preocupado com a minha igreja. Estou preocupado com amigos íntimos, sabe, pedindo a Deus pela vida deles. Então, hoje, eu fui tomado à tarde, até me levou a orar por eu diria que eu fui fustigado pelas forças das trevas. Porque como eu estou muito na favela, me ocorreu o pensamento de que eu poderia ter contraído o vírus lá dentro. Embora esteja indo com casaco, estou morrendo de calor, mas vou de casaco, eu vou com a máscara N95 e ainda coloco o que eles chamam de face shield, que é uma proteção na frente do rosto. Aquela Coca-Cola 2 litros aberta, assim. Estou fazendo alguma coisa assim. Então, assim, sem contato com a minha igreja, não sei o que está se passando com cada membro, não sei onde isso tudo vai dar, o que nos aguarda. Eu também eu não sou funcionário público, eu não sou empregado de uma grande multinacional, eu vivo, tal como você, desses recursos que Deus manda via igreja local. Então, quer dizer, eu estou na completa dependência da graça divina para tudo. E outro ponto, se a coisa engrossar, se tivermos crise institucional nesse país, se tivermos conflitos nas ruas, saques, mortes nas favelas, não tem como, Marcos, eu ficar aqui dentro desse ambiente maravilhoso, que é o meu escritório tomado de livros, eu tenho uma excelente condição de trabalho, moro numa casa que me oferece segurança e conforto. Eu sou grato a Deus por isso, mas eu não tenho como ficar aqui. Eu tenho certeza que o lugar mais seguro, conforme minha sogra costuma dizer, o lugar mais seguro que existe é o centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, eu entendo hoje que será eu ir para as ruas.
sabe? E usar dos recursos que tenho para trazer paz, direção, para enxugar lágrimas e evitar que uma tragédia social ocorra com famílias, portanto, passando dias inteiros sem ter o que comer. Então, no meio dessa confusão toda, o que tem me ajudado? Nada tem me ajudado mais do que a velha fé calvinista, Marcos. Porque é nessas horas que a gente vê a diferença que o calvinismo faz nas nossas vidas. Porque eu diria que é um tipo de teologia que nos prepara para a batalha. Porque o calvinismo parte do pressuposto que Deus é soberano, que Deus reina, que os cabelos da nossa cabeça estão contados, que essa pandemia não pegou Deus de surpresa, que ela faz parte dos planos eternos daquele que diz: a porta que eu fecho ninguém abre, a porta que eu abro ninguém fecha, agindo eu, quem impedirá? No céu, diz o salmista, está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, qual é o texto, respondendo a sua pergunta, que tem trazido mais consolação à minha vida? É Jesus, no mar da Galileia, vendo os seus discípulos a remar com dificuldade. A Bíblia diz que do monte ele via os discípulos, e ele vem andando por sobre as águas e vira-se para o mar e diz: mar, aquieta-te, vento cessa. É uma narrativa, Marcos, que dá para qualquer criança em escola dominical entender o sentido da mensagem, mas profundamente filosófico. Isso é filosofia pura. Porque o que essa narrativa está dizendo é que esse mundo é composto por duas partes. Por duas dimensões. Há uma dimensão inanimada e uma dimensão animada. Uma dimensão que não tem ânima, que não tem alma, que não delibera, que não pensa, que não ama, que não sente, e uma dimensão pessoal, que pensa, que age, que delibera, que faz poemas, que é capaz de chorar. Quando eu vejo Jesus no mar da Galileia, dizendo: mar, aquieta-te, vento cessa, e o mar e o vento se curvando diante da soberania de Jesus Cristo, eu sou levado a considerar que a dimensão pessoal exerce controle sobre a dimensão impessoal. A última palavra não está com esse vírus, a última palavra está com aquele que declara na sua palavra: agindo eu, quem impedirá? Sabe? A coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus, então nisso eu descanso. E outro ponto também que tem me ajudado com base nessa passagem. Olha, eu estou precisando de fé para acreditar que eu tenho que ficar no meu posto e que Deus é poderoso para me guardar. Mas essa fé que eu estou precisando agora, quando terminar o coronavírus, eu vou continuar precisando dela para não enlouquecer, para não perder a sanidade mental. Porque passou o coronavírus, ainda continua existindo coisa do tipo aneurisma cerebral, infarto do miocárdio, sabe, ainda paralisia lateral amiotrófica, bala perdida, e, sabe, um asteroide que pode se chocar contra esse planeta. Ainda continuará existindo a realidade do tsunami, do maremoto, sabe, porque esse mundo não é mais o mundo que Deus criou. Esse mundo, Marcos, é um mundo que manda sinais o tempo todo. É como como nas obras de Tolkien, de C.S. Lewis, que a natureza, sabe, ganha alma. E você vê a natureza, portanto, se comportando como se estivesse a dizer para o homem: o seu comportamento é reprovável. E Deus está usando hoje a sua criação, sem a mínima dúvida, para nos chamar ao arrependimento. E esse Deus, portanto, que eu estou precisando confiar agora, é o Deus que eu vou precisar para confiar sempre. Porque aqui estamos nós preocupados com o coronavírus, mas a gente pode ter a vida interrompida por uma outra causa qualquer. Então, em última análise, olha só, veja só, um dia, você e eu, nós vamos ter que nos separar de tudo e de todos que amamos. Pense nisso. Você vai se separar dos seus pais, que você tanto ama, que eu conheço. Vai ter que separar da sua mulher, dos seus filhos. Por que você e eu não estamos fumando maconha agora, cheirando cocaína, ou não desistimos da vida? Porque nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou e que ele é verdadeiro quando diz: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando os saduceus o procuraram
negando a ressurreição, eles dizem: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Por acaso vocês não sabem que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Ele não vai permitir que um só filho seu tombe no não ser, perca a personalidade, volte ao status de poeira estelar. Não, nós vamos ter vida consciente para sempre. Ora, eu creio nisso. E eu trago essa verdade à minha cabeça o tempo inteiro para não enlouquecer. Ora, então, se eu preciso de fé para acreditar que a vida tem sentido, sabe, eu tenho que usar essa mesma fé para acreditar que esse vírus não vai impedir que o plano dele se cumpra na minha vida, na vida das pessoas que eu amo. Você, meus amigos, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, por aí vai. Então é isso, Marcos. É isso que eu tenho para dizer. Mar aquieta-te, vento cessa. A dimensão impessoal da vida está sujeita à dimensão pessoal. A realidade última chama-se Deus de Isaque, Deus de Abraão, Deus de Jacó. E nesse Deus eu descanso. Amém. E você sabe que eu estou até mais emotivo, porque a gente está entrando nessa semana que está entrando, vai fazer um ano que eu fui para a UTI, do nada com um TEP, né, no meu pulmão, perdi metade do pulmão, quase morri. E é o que você falou, a hora a Deus está no controle de todas as coisas, e graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque eu tive mais tempo de vida para poder ver meus filhos, a minha esposa. Graças a Deus. E é isso, essa confiança que eu tive lá no hospital há um ano atrás, é a mesma que conduz hoje, e é a mesma que tem que conduzir depois que passar o corona. Amém. Porque a morte, ela se prostrou ao Deus que controla o caos das águas, né? Uhum. Eu sempre que ouço esse texto que você falou, eu lembro de Gênesis 1, 2, 3. Enquanto era o caos, veio o sopro, a voz e controlou o caos e deu ordem. Essa é a ordem de Jesus que controla o caos. Ora pela gente, pastor. Isso, para que a gente possa entrar nessa noite aqui um pouco mais com a fé. E eu acredito, pelo menos para mim, não importa se a turma que passou por aqui, eu precisava ouvir a tua voz profética. Amém, amém. Pastor Carlos, você sabe que eu falo isso no WhatsApp, mas eu preciso falar aqui para as outras. Eu peço, não se cale. Amém. Como diria, eu tenho um texto, que eu acho que é um dos textos mais lidos meus na internet, que é sobre uma paráfrase de Cazuza. Eu falo: meus heróis morreram de overego, os meus inimigos estão pregando na TV, teologia, eu quero uma para viver. Você é um profeta de Deus. Amém. Não se cala. Amém. Continue e não para. Amém. Cuide bem da sua família. Não seja um mártir sem Deus pedir. Amém. Assim como você está fazendo, a gente aqui, pela todas as nossas organizações, porque uma igreja que está envolvida, a minha igreja acelerou só o ano passado 24 instituições, e a gente, só na primeira semana, 6.000 cestas básicas distribuídas. Então, a gente parado em casa, consegue articular bem. Então, não seja um mártir se Deus não te pedir. Amém. Mas não se cale. Ore pela gente, pastor. Amém. Vamos orar então. Pai Santo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Paulo, Pedro e João, Deus que se revelou em Jesus Cristo, Pai de amor e de misericórdia, nós invocamos o teu nome nessa noite. Queremos, Senhor, te dizer que reconhecemos o seu governo soberano sobre o cosmos, que nada o surpreende, nada o pega de surpresa. Como diz o apóstolo Paulo, quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não estamos em condição de entender os teus decretos, Senhor. A sua inescrutabilidade nos faz perder o fôlego. Contudo, nós sabemos que tu és Deus soberano. Soberania que não cabe dentro do nosso ser. Contudo, sem a qual nós não conseguimos viver. Por mais que tenhamos dificuldade de encaixar alguns fatos da história nesse governo soberano, contudo, Senhor, é impensável que um pardal caia do céu sem o teu consentimento. Ó Deus querido, por isso traz esta consolação ao teu povo.
em nome de Jesus, enxuga as lágrimas da sua igreja. E que essa igreja entenda que estamos vivendo uma extraordinária oportunidade de o glorificarmos, mantendo a sobriedade na tribulação e cuidando dos necessitados. Deus, ajude-nos assim, que sejamos encontrados no nosso posto. Senhor, que tu nos uses e que escrevamos nesses dias uma das páginas mais lindas da nossa história. Guarda a todos os que estão nos acompanhando, livra-os do mal. Senhor, lembra-lhes, Senhor, que pular do pináculo do templo não é tentação de ateu, é tentação de cristão, daquele que crê. Então, ajude-nos a usar o cérebro. E nós pedimos a Ti que o Senhor saia em defesa do Teu evangelho no nosso país. Não é possível, Senhor, nós não aceitamos, nós estamos mortos de ciúmes, que o Teu evangelho esteja associado a um projeto político que nega o espírito do evangelho. Ó Deus de toda graça, manifesta a tua santidade, Senhor. Defende a pureza do teu evangelho. Levanta os teus profetas e que eles sejam ouvidos pela nação, Senhor. E rogamos a ti que o Senhor traga temor à classe governante. Que o presidente da República, os governadores de estado e prefeitos saibam que se não cuidarem do necessitado, o Senhor mesmo se levantará contra esses mesmos governos e eles serão julgados por ti. Que eles governem, Senhor, cidades, estados, e a União e o país, como quem sabe que um dia terá que comparecer diante do justo juiz do universo para prestarem contas das suas ações. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, e ainda rogando. Senhor, cuida da África. Não permita que esse vírus entre no continente africano, Senhor. Detém esse vírus nas nossas favelas, Senhor. Guarda os nossos médicos e enfermeiros. E enxuga, Senhor, as lágrimas daqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. Amém. Guarda a tua igreja. Ajude a ser alimentada espiritualmente nesses dias de cultos online. Que o Senhor dê dom, esse novo dom aos pastores, de alimentarem a igreja por meio das redes sociais. Usa os teus servos, os teus profetas, e que os teus verdadeiros servos falem depois de terem comparecido diante do teu conselho e ouvido a sua voz. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço também pela vida do Marcos, por estar me honrando nessa noite, procurando saber o que eu penso. Guarde-o, Senhor. Guarde a ele, sua família preciosa, seus pais, Senhor, irmão, que o teu amor esteja sobre o ministério do Marcos e que ele seja uma luz para a sua geração. É o que eu te peço, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, obrigado, Antônio. Amém. E a gente se vê por aí, viu, queridos? Obrigado a todos, gente. Amém. Fica com Jesus. Deus te abençoe e te guarde.